A probabilidade de um romeno aprendendo português pedir pau na padaria é muito grande em vez de pão. Hoje vamos falar sobre o romeno, uma língua que, embora seja a quinta maior língua românica por número de falantes nativos, com cerca de 24 milhões de falantes, é muitas vezes esquecida quando falamos sobre as principais línguas românicas. O romeno é a língua oficial da Roménia e da Moldávia e a nível geográfico está isolada das restantes línguas românicas europeias, que existem num contínuo que vai desde Portugal até a Itália, passando por Espanha, França, metade da Bélgica e partes da Suíça e do Luxemburgo. Isto faz com que exista uma muito maior relação entre as 4 línguas românicas principais da Europa Ocidental, português, espanhol, francês e italiano, do que entre estas e o romeno, dado que as 4 primeiras se desenvolveram em contacto direto ao longo dos séculos, sofrendo influência direta umas das outras, enquanto que o romeno sofreu uma maior influência das línguas eslavas faladas na Europa Oriental. Hoje vamos explorar as diferenças e semelhanças entre o romeno e português a nível de vocabulário, gramática e fonética, e no final vou tentar adivinhar o significado de algumas palavras romenas que são parecidas às portuguesas. Eu ainda não sei falar romeno, quem sabe um dia, por isso tenho aqui comigo o Ermil, um romeno que em menos de 2 anos se tornou fluente em português e que até é membro do Comitê da Comunidade de Coaching em Língua Portuguesa. Bem-vindo, Ermil. Olá, Leo, tudo bem? O romeno é uma língua latina e, portanto, em teoria deveria ser muito parecido com o português. No entanto, os portugueses, quando ouvem francês, espanhol ou italiano, percebem mais ou menos o que está a ser dito, mas com o romeno isso não acontece e muitas vezes nem sequer nos apercebemos de que se trata de uma língua românica. Consegues-me explicar porquê? Olha, tu tens razão. Sempre os meus amigos dizem que... Hermil, tu sempre dizes que o romeno é muito parecido com o português, mas nós não percebemos nada quando vocês falam. Há algumas diferenças importantes e eu começaria um bocadinho com o vocabulário. Porque acho que uma das causas principais são as palavras que em romeno não têm origem românica. Eles vêm das línguas eslavas e eu diria que não é exatamente o número destas palavras, mas o momento. Eles usam-se estas palavras nos momentos muito importantes na língua romena. Por exemplo, se eu te disser a frase "Ele é amicul meu". Ele é meu amigo. Perfeito. Só que o romeno diria "Ele é prietenul meu", usando a palavra prieten. Ou seja, existe uma versão de origem latina que seria fácil perceber para um português, mas vocês muitas vezes usam mais palavras eslavas do que palavras de origem latina, é isso? Exatamente. E Ermil, tu és um poliglota e és um coach de línguas, por isso tenho uma pergunta para ti. Qual é que é a forma mais eficaz de aprender uma língua nova? O que eu sei da minha própria experiência, o importante é usar a língua. Usar muito, imersão, mergulhar e usar muito a língua. E se eu quiser aprender romeno, por exemplo, mas não conheço nenhum romeno que me possa ensinar a língua ou com quem eu possa praticar a língua, o que é que tu sugeres que eu faça? Olha, sugiro que vais, por exemplo, ao Italki. É verdade. E o italki é o patrocinador deste vídeo e é sem dúvida o melhor lugar para procurar tutores de qualquer língua que queiramos aprender. O italki é a maior plataforma online para encontrar tutores de línguas. Tem milhares de tutores a ensinar mais de 150 línguas e versões diferentes da mesma língua. Dado que existem tutores de todo o mundo, cada um a oferecer os seus serviços a preços diferentes, podes usar os filtros de pesquisa para definir a língua que queres aprender, o tipo de lição que queres ter e quanto é que estás disposto a pagar por cada lição. Depois escolhes o teu tutor com base no número de aulas dadas e no feedback recebido pelos alunos. Esta conversa com o Ermil deu-me vontade de começar a aprender romeno, por isso vou marcar a minha primeira aula de romeno no italki para veres como é que se faz. Escolho a língua e defino o preço máximo que estou disposto a pagar por aula. Posso ainda definir o tipo de aula e o nível de língua do tutor. Eu quero treinar conversa e quero um tutor que seja falante nativo de romeno. Depois venho aqui à lista de tutores e olho para as classificações, o número de lições dadas, vejo os vídeos de apresentação para perceber como é a personalidade de cada tutor e clicando no perfil de cada tutor consigo ver os tipos de aulas que oferecem,
bem como os preços. Depois de escolher o tutor, marco a minha aula experimental a metade do preço e já está. Muito simples. Antigamente tínhamos de ir a uma escola de línguas na nossa zona e simplesmente aceitar o preço das aulas e aceitar o professor que nos calhava, quer essa pessoa fosse adequada ou não para nós. Com o italki isso mudou. Nós é que definimos o preço que queremos pagar, nós é que escolhemos o nosso tutor e aquilo que normalmente acontece é que acabamos por desenvolver uma relação de amizade com aquela pessoa. Tal como eu acabei de marcar a minha primeira aula de romeno no italki, também tu podes marcar a tua próxima aula de português, quer seja português de Portugal, do Brasil ou de outro país lusófono qualquer, ou até de outra língua qualquer que tenhas interesse em aprender. Para isso, segue o link na descrição e marca já a tua primeira aula com o italki. Um outro exemplo é nas palavras amor, por exemplo, em português. Esta aqui eu sei. Sabes porquê? Porque existe uma canção muito famosa, Dragostea Dintei, que foi um sucesso quando eu era uma criança. Dragostea, que a mim faz-me pensar em dragões, é amor, não é? É amor. Ou Dragos. Amor, dragoste. Nós temos a palavra amor e temos a terceira que é iubire. Portanto, se eu te disser amor, é um sentimento. O amor é um sentimento. Exatamente. Só que o romeno diria iubire é um sentimento. E existe alguma diferença de significado entre amor, iubire e dragoste? Existe. O nativo sabe usar exatamente a nuance apropriada. Dizemos, por exemplo, te iubesc, que vem de iubire, te amo, amo-te. E dizemos a face dragoste, fazer amor, mas também podemos dizer a face amor. Okay. Então, amor acaba por ser a que vocês usam menos até. Exatamente. O que é engraçado é que às vezes numa família de palavras, só umas delas mudam. Por exemplo, temos a palavra culpa, culpável, culpabilitate, mas o culpado é vinovato. E a explicação por tudo isso, que na verdade a língua que nós chamamos de slavona, que é uma língua eslava antiga, foi por muito tempo aqui a língua de culto na Igreja Romena e também língua da administração. Passando agora à fonética, quais são as diferenças entre o romeno e o português? Há algumas diferenças, por exemplo, a falta de som nasal em romeno. Na verdade existe, mas é muitíssimo fraco. Portanto, a probabilidade de um romeno aprendendo português pedir pau na padaria é muito grande em vez de pão. Outra coisa é a falta do R. Por exemplo, o mesmo nome do país é România. R. Não tem o R Não. ou R que nós Não. temos. Portanto, a diferença entre caro, o preço de algo, e carro, o veículo, é difícil fazer a distinção entre esses dois sons. Outra coisa é o L, o som L, que em português é velar, L, Portugal, L, mas que em romeno não existe. L. O que nós temos também, que falta em português, é o som R. A letra H, pronunciada R. Consegues dar-me um exemplo? Heine, quer dizer roupa. Escreve-se H-A-I-N-E. Exatamente. Nós geralmente lemos exatamente como escrevemos, só que aqui há um pequeno só que. Só que a sílaba tônica, que geralmente é a penúltima como em português, não tem um acento gráfico em romeno. Portanto, a mesma palavra, quando tu veres a palavra, tu não sabes qual a sílaba tônica. A mesma palavra, com a mesma grafia, Podem ser duas palavras diferentes. a palavra vesela é loiça. Vesela é alegre. Módulo, o modo. Módul, módulo. Copii, cópias. Copii, crianças. Tortur, que é bolos. Tortur, que é torturas. Tortura. Vocês não têm aquilo que nós temos em português, que é certas palavras que se escrevem de forma igual. Se a sílaba tónica for a penúltima, não há acento. Por exemplo, a palavra inicio. Eu inicio. Mas início leva o acento no i. Vocês não têm essa distinção. Temos os grupos de letras como em italiano. Che, chi, que, ki, ge, ge, Com o H, enquanto que em português GE faz G e GI faz Gi, e nós metemos o U no meio para ficar Ge e Gi, vocês metem o H no meio. E o outro é com o C, o vosso CE, CILES, CHECHI, e para termos o som que, ki, metem o H no meio. Enquanto que nós aí, CE, CILES, C, si, e para termos que, ki, já mudou um bocadinho e metemos o que, o U e o E, o que, o U e o I, já é um pouco mais
mais complicado. Outra coisa é, nós temos algumas letras que vocês têm os sons, mas não a letra. Temos uma letra E, duas letras U, temos uma letra X e temos também uma letra e o som C, de pizza, Isso não é um S e um T, já são letras completamente diferentes. do alfabeto. Da mesma forma que em espanhol eles consideram o N com o til uma letra diferente que é o ñ. E para acabarmos um bocadinho com a parte de fonética, S entre vogais não muda, permanece S, portanto para nós é caça, não é casa. Ok. E o que nos falta são os sons nhê, lhe. Então vocês são a única língua das línguas românicas maioritárias que não tem o ñ. Na língua padrão não existe, mas em algumas regiões do país eles existem. Por exemplo, dame, dame. Na língua padrão é dame, mas em algumas regiões é danhe. Passando agora para um aspecto mais técnico das línguas, a gramática. Quais é que são, assim, as principais diferenças entre a gramática romena e portuguesa? Primeiro, acho que a maior é a declinação e a flexão sofrida por nomes, adjetivos, pronomes, segundo o gênero, número e caso. Nós mantemos o caso, genitivo, dativo. O artigo definido é parte da palavra e o artigo muda com respeito ao caso. Por exemplo, a palavra carte, que é livro. Depois, cartea, o livro. Quando eu quero dizer do livro ou ao livro, muda para cărți. Depois, cărți, livros. Cărțile, os livros. Cărților, dos livros aos livros. E de resto, na gramática, existem outras grandes diferenças? Ou... Não, temos as mesmas sintaxe, o acordo da mesma forma. Algum funcionamento da língua, por exemplo, o agente da voz passiva é introduzido por de, não por por. Não temos ser e estar, temos um verbo só. Qual é que é o verbo já agora? A fi. Eu sunt, tu ești, el este. Nós suntem, voi sunteți, ei sunt. Olha, mas, Leo, nós começamos o vídeo dizendo que o romeno é muito parecido. A maioria das palavras partilha a mesma origem que as portuguesas. E por isso que eu agora vou dizer algumas, não sei, palavras romenas que tu acho que não vai ter muita dificuldade ou dificuldade nenhuma em traduzir. Primeiro, eu queria dizer uma frase que é muito famosa aqui entre romenos e portugueses, que é assim: com 1 quilo de carne e 1 litro de vinho, não se morre de fome. Com 1 quilo de carne e 1 litro de vinho não se morre de fome. Muito bem. Então, vamos a isso. Problema, Problema, teorema, teorema, dilema. dilema. Só que todos estes nomes são femininos em romeno. Mas também há outras que permanecem masculino, mas mudam um bocadinho de forma. Por exemplo, sistema, Sistema. gramo, Grama, a unidade de peso. Se bem que, isso é um erro muito comum em português, que eu próprio faço e muita gente faz, dizer 1 grama está errado. Dizemos 1 grama. vaca, Vaca. gaina, Galinha. lapte, Lapte. Isso faz pensar em duas palavras. Lápide ou lápis. nenhuma, Lapte. Leite. leite, Leite. leite, Ok. Como latte em italiano. plaja, Praia. quine, Quine. Não sei. um animal e pensa no latim. Desta vez pensa muito no latim. Bem, eu não sei latim. Eu sei línguas que vêm do latim, mas não sei latim. Um animal. Cão. Cão, Cane, cane, ok, cane, cão. cane, Ok. pâine, Pão. mâna, Mena. mâna, Mãe. Não. Mão. mâna, Ok. mão, quine, cão, pâine, pão, mâna, Mena. mão. Mão. Realmente. A Estúpido. Era bastante lógico. funkție, Função. injecție, Injeção. condiție Condição. e conversație. Conversa. E em romeno, a palavra discuție significa só uma conversa, não tem sentido de briga, discuție. É como em francês. Em francês, discussion também é falar sobre alguma coisa. Em português, isso é uma conversa. Uma discussão é aquilo que em inglês seria um argument. Normalmente, quando é pacífico, é um debate ou uma conversa. Quando não é muito pacífico, é uma discussão. E uma coisa interessante é a palavra chai. Chá. Exatamente. É que ninguém diz nas outras línguas românicas. Vocês em chai mantêm o Chai. i
Nós dizemos só chá. Isso aí é porque, historicamente, há duas origens para a palavra chá no mundo, não é? Mas nós temos também alguns falsos amigos, portanto, queria te propor aqui certas palavras que parecem bem portuguesas, mas têm outro significado. Amar. Eu pensaria em amar, mas não é um falso amigo. Aqui, pensando no italiano, amaro, pensaria em amargo. Perfeito. Massa. Que eu pensaria na comida, não é? Na massa, mas não é. Em partes do Brasil eles usam massa para dizer que uma coisa é fixe, é legal, é muito massa. Mas também não é, pois não? Lembras-te que nós não precisamos de dois S's. Portanto, imagina a grafia. Massa. M-A-S-A, massa. Não sei. Não A sei. mesa. A mesa. Ah, ok, pois, bem visto. E quando o romeno diz me dor em cote, tenho dor de cotovelo, Tenho dor de cotovelo. significa outra coisa. Não é ter ciúmes, ter inveja. Não. Para mim tanto faz, não me importo com aquilo. Ah, dor em tens dor de cote. cotovelo, tanto faz. Ok. Não me importo. Estou-me a cagar. Para marcar também a diferença e a beleza das línguas românicas, escolhi uma palavra que é diferente nas todas as línguas românicas. Borboleta. Ah, borboleta, é verdade. Nós dizemos borboleta, em espanhol é mariposa, em italiano é farfalla, em francês é papillon e em... Romeno é fluture. E com esta concluímos. Muito obrigado ao Hermil pela participação e muito obrigado aos meus patrons pelo seu apoio todos os meses. Se quiseres ver um vídeo semelhante em que comparo o português com outra língua românica, clica aqui.